Vamos iniciar o nosso estudo. Nós vamos estudar hoje o capítulo 9 do Evangelho segundo Marcos. Por favor. Dando sequência. Vamos à leitura introdutória. Dizia-lhes também: em verdade vos digo que dos que aqui estão, alguns há que não provarão a morte sem que vejam chegado o reino de Deus com poder. Vamos parar logo na introdução para falarmos um pouquinho sobre a questão da morte. Quando examinamos as Escrituras, nós encontramos alguns pontos que parecem contraditórios. Mas só parecem contraditórios. Essa contradição aparente, ela pode ser produto da nossa falta de conhecimento das coisas do Espírito. Nós conhecemos muito pouco a respeito da vida que a gente não vê, a chamada vida eterna. E tem muita gente que também não tem interesse, não. Tem muita gente que não quer saber de aprender sobre as coisas invisíveis. O homem prefere, por comodismo, viver as concepções religiosas que estão estabelecidas no mundo. E nós sabemos que elas não são verdadeiras na sua totalidade. Diríamos, tem muita coisa boa, mas também tem muita mentira no meio disso tudo. Satanás entrou na igreja de Cristo há muito tempo atrás. E até hoje ele não saiu dela. Ele continua enganando os homens com doutrinas que não são verdadeiras. E qual que é o fundamento do ensino do diabo? Fazer o homem acreditar que a vida é aqui. Porque o homem vai querer gozar a sua existência, e se fosse mesmo assim, se a vida fosse aqui nesse mundo, é natural que nós devêssemos gozar os prazeres desta vida e viver os seus encantamentos. Deus não iria nos colocar aqui no mundo para não viver os prazeres da vida. Os irmãos concordam? Mas se a vida é num outro lugar, e tudo indica com Jesus que sim, então muita gente está enganada. A doutrina de Jesus, de fora a fora, nos convida a renunciar aos poderes e glórias deste mundo, aos prazeres deste mundo, para que a gente tenha prazeres eternos e glórias que não se acabarão jamais. A doutrina de Jesus, ela é fundamentada nesse princípio. Por que é que as igrejas chamadas evangélicas não gostam muito de falar do Evangelho? Porque o Evangelho não fala de vida nesse mundo, nem de poder, nem de glória, nem de dinheiro, nem de recurso, nem de riqueza, nem de coisa alguma relacionada com a vida material. O que nós encontramos fartamente no velho texto, na escritura que havia antes de Jesus. E é este o motivo pelo qual as igrejas chamadas evangélicas vivem mais se alimentando do Velho Testamento do que do Novo Testamento. Escritura que deveria ser, a nós crentes, suficiente. Tá bem? A questão da morte, nós vemos Jesus dizendo que ali haveria alguns que não veriam a morte. Ao que se sabe pela Escritura que testifica os fatos, todos que estavam com ele ali morreram. Ninguém teria sido arrebatado, por exemplo, como Elias, lá na história antiga, naquela história simbólica, que ele subiu aos céus numa carruagem de fogo e tudo mais, não é? Daí nasceu esse tal arrebatamento que nós vemos tanto falar. Ninguém teria sido arrebatado, essas pessoas que estavam com o Senhor, todas elas morreram. Mas como Jesus disse que elas não veriam a morte? Isso é uma contradição. Ele fala que as pessoas não veriam a morte e elas morrem. Então o que está acontecendo? Jesus não estaria falando de um outro tipo de morte, da morte espiritual? Possivelmente. Porque em muitas passagens do Novo Testamento fica claro que havia
pessoas andando aí lá pelas ruas, no meio do povo, pessoas que estavam mortas, que só adquiriam vida quando elas se convertiam a Jesus e recebia dele a verdadeira vida. Sendo assim, Jesus não estava falando aqui da morte do corpo físico, mas falava de um estado de espírito, aonde o sujeito fica destituído da vida eterna e dos cuidados de Deus. A chamada morte espiritual. Tá bem? Atrás da morte, vocês sabem que está o inferno, com todos os seus sofrimentos e as suas angústias. Ao dizer que alguns dos que estavam ali não provariam a morte, o Senhor teria afirmado que quando essas pessoas morressem fisicamente, elas não iriam permanecer nesta região chamada morte pela Escritura ou purgatório pelos católicos. Tá bem? Os crentes não dão muita informação, não tem muita informação a respeito disso. Uns preferem acreditar que ficarão dormindo até o dia do juízo. Outros acreditam que ficariam em um estado de suspensão, no limbo, aguardando o juízo também, que é parecido com sono, né? O evangélico não tem muita ideia do que tem depois da morte, nem gosta de falar dela. A igreja evangélica não fala sobre morte, fala só sobre vida, e nem vida eterna, fala sobre vida terrena. O pessoal gosta muito da vidinha aqui, não é? Tudo bem, deixa o pessoal se encantar aí com as coisas dessa vida. São livres, mas isso não tem nada a ver com a igreja cristã. Igreja cristã, ok? Crente cristão. Guarda essa palavrinha, é importante nós sermos crentes cristãos. Tá certo? Muito bem. Então, o que é dizer que uma pessoa está morta? É dizer que aquela pessoa está destituída da vida que há em Cristo. Não estamos falando do estado corpóreo. Tá bem? Quando pregamos a palavra de Deus, nós estamos semeando a semente que tira a pessoa da morte para a vida. Os irmãos estão entendendo o que falamos? A palavra de Deus, ela tira a pessoa da morte para a vida quando ela é recebida com alegria. Você deixa de ser um morto-vivo e passa a ser um vivo-vivo. Tá bem? Gostou dessa, pastor? É o vivo morto no sentido carnal. Aquela passagem do Senhor, ele diz assim: não vindes a mim para terdes vida, né? E a pessoa, como? Ele não quer que a gente tenha vida, né? É vida do mundo, ele dizia. Quem se preocupar com a sua vida, perderá a sua vida. Ué, mas o que ele está falando? Tá maluco? Não é? O Senhor ficou doido, perdeu o juízo. As pessoas falavam isso, porque não sabiam que ele falava que da vida eterna, né? Se você está preocupado com a sua vida terrena, você vai perder a sua verdadeira vida, que é a eterna. Se você se preocupar com a sua vida verdadeira, você vai ganhar a vida. Mas que coisa esquisita. Então preocupe-se com as coisas eternas e você ganhará a vida eterna. Se você vir na igreja para procurar as coisas desse mundo, você vai perder a verdadeira vida. A igreja não tem que cuidar das coisas terrenas. Esse é o grande engano que existe nos nossos dias. A igreja tem que cuidar das coisas espirituais. O apóstolo Paulo dizia que as coisas do Espírito se discernem espiritualmente. E o homem que é carnal, ele não consegue interpretar as coisas de Deus. E nós estamos, infelizmente, com muita gente que são da carne nas igrejas, pregando palavra que trata só da carne. Pregando palavra que trata apenas das coisas carnais. Tá bem? Os irmãos entenderam até aí, né? Bem, alguma pergunta sobre essa questão da morte? Ficou claro? Fecha a janela na lateral, alguém, por favor. Há uma confusão aqui na vizinhança.
que estão nos assistindo, nos ouvindo, espera um pouquinho, nós vamos retomar. A vantagem é que a gente pode depois cortar, né, pastor? Na edição. Vamos em frente. Bem, o capítulo 9 é bem cheio de eventos espirituais. Vamos, na sequência da leitura, a palavra diz assim, versículo 2. 6 dias depois, Jesus tomou consigo a Pedro, a Tiago e a João e os levou sós, em particular, a um alto monte e transfigurou-se diante deles. E as suas vestes tornaram-se resplandecentes, extremamente brancas como a neve, tais como nenhum lavadeiro sobre a terra os poderia branquear. Olha aí, outro ensinamento interessante. O Senhor se transfigurou, o seu rosto ficou resplandecente por causa da presença do Espírito Santo de Deus. Estava acontecendo ali um evento incomum. Esse evento é um evento sobrenatural, diríamos. Por que é sobrenatural? Porque não é segundo as leis naturais. O rosto do Senhor ficou diferente. Esse fenômeno, ele acontece pela influência do Espírito sobre o corpo daquele a quem ele exerce influência. Uma pessoa assistida pelo Espírito de Deus, envolvida pelo Espírito Santo, ela sempre tem um semblante sereno. E quando está na igreja, mais ainda. Porque em nosso rosto, reflete-se o rosto de Deus, a serenidade, a luz, a paz. Do mesmo modo, do lado contrário, também é verdadeiro. Uma pessoa influenciada pelo diabo, ela tem uma aparência desagradável. Não é uma aparência física. Você pode usar uma maquiagem, se você for uma mulher, pode se ajeitar para cá, para lá, se você for um homem. Mas não é uma aparência física, é uma percepção que a gente tem ao olhar na pessoa, é uma percepção espiritual. Isso chama-se dom, né? O dom de discernir o que está atrás de alguém. Você sente uma impressão agradável ou uma impressão desagradável. Não é que alguém te diz, olha, isso aí está mal acompanhado, tal. Não é isso não. Tá bem? Na igreja, se você prestar atenção, você vai ver que você tem algumas percepções nesse sentido. Quando estamos sob a influência do Espírito do Senhor, nós percebemos algumas coisas à nossa volta. E as feições, elas podem ser alteradas pela influência espiritual, ou do Espírito Santo, ou do espírito do inimigo. Tá bem? Pessoas altamente perturbadas sempre têm um semblante pesado e a gente tem uma impressão desagradável quando a gente encontra ela na igreja. Não precisa nem falar nada. E nós também não vamos falar, hein, irmãos? Não é para sair por aí falando, eu tive uma impressão muito desagradável ao encontrar com fulano. Eu acho que ele está com o demônio. Não faz isso, por favor. Se você perceber alguma coisa, ore. Converse. Como está você? Está tudo bem? Como está a sua vida? Não está acontecendo nada errado com você, não. Esse coração contristado pelo diabo pode estar precisando conversar. Percebe? Pode estar querendo se abrir com alguém. E o Espírito Santo foi ali e colocou aquela situação para você perceber, de maneira que você se aproxime da pessoa para ajudá-la. Não é para dizer, você está com o diabo, estou saindo de perto. Não faz assim não, tá bem? Se nós percebemos alguma coisa, nos aproximamos como irmãos, né? E aí, como você está? Está tudo bem com você? Aí a gente espera que ela abra o coração. Se não abrir, observamos na próxima semana, sempre por perto, criando situações com as quais nós possamos facilitar a abertura de portas para aquele coração ser liberto da influência do mal. Tá bem? Todos nós podemos ficar sob a influência do diabo por algum tempo. Tá certo? Todos nós. Lembra-se de Pedro? O diabo entrava no Pedro toda hora para incomodar o Senhor, não é? É o apóstolo, hein? A base da igreja.
O homem foi tido como a base fundamental da igreja cristã nos tempos antigos, na época do Senhor. E o diabo entrava no homem toda hora. E nós? Ele faz da gente chiclete deixar. Usando uma linguagem do nosso tempo, na época de Jesus não havia chiclete. Tá certo? Muito bem, vamos em frente. Transfiguração. Transfiguração é possível, tanto para o lado bom quanto para o lado do mal. Esse ponto vocês entenderam? Gostariam de fazer alguma consideração? Pergunta? Nós que estudamos a Escritura e as religiões, as seitas, e é bom até quem estuda visitar para ver, né, o que se passa. Me lembra umas ocasiões em que eu visitei os terreiros, chamados terreiros de Umbanda, e a gente vê ali muitas pessoas transfiguradas por espíritos primitivos, e os seus corpos ficam deformados, a sua face, as suas mãos tortas. Eles, possuídos desses espíritos, caminham todo torto assim pelo chão. É uma coisa bastante impressionante. Mas essa transfiguração, ela tanto pode acontecer para o lado do bem quanto para o lado do mal. É uma espécie de plasticidade a que o corpo humano está sujeito pela influência do Espírito. Amém? Muito bem, vamos em frente. Como eu disse, o capítulo 9 nos aguarda surpresa. Apareceu ao Senhor Elias e Moisés e falavam com Jesus. A aparição de pessoas que morreram é uma coisa complicada, porque mostra que as pessoas não estão mortas. Mostra que as pessoas estão vivas. É pouco provável que alguém consiga demonstrar que Moisés e Elias eram diferentes de nós. Moisés era um sujeito que nem queria ir lá libertar o povo. Ele falou para o Senhor, ó, não dá, eu não vou lá não. Como é que eu vou lá conversar com aquele povo indolente e tudo mais? Moisés era um homem comum como nós, feito pelo Senhor profeta. Nós somos feitos crentes e sacerdotes por Jesus Cristo, nosso Senhor, pelo Espírito Santo. É muito difícil alguém comprovar pela Escritura que ao morrermos nós não estaremos vivos. Jesus teve ali visitando ele Moisés e Elias para confortá-lo algum tempo antes dele ser preso e passar por todo o martírio ao nosso favor. O fato de haver esta aparição, isso demonstra que quem morre está vivo. De outro modo, Moisés estaria dormindo. Elias, eles ainda inventam a história do arrebatamento. Mas ainda assim, vamos imaginar que Elias tivesse sido arrebatado e não tivesse morrido. Vamos imaginar que fosse assim. Onde está esse tal Elias é o lugar que está Moisés. Pois os dois apareceram juntos. Sendo arrebatado ou não, o que nos importa é que existe uma vida do lado de lá. Uma vida mesmo. Você morre e vai para um lugar onde você está vivo. Onde você percebe quem é você vê outras pessoas e tudo mais. Mas é um ensinamento espírita? Não, não é um ensinamento espírita, é um ensinamento da Escritura. Foram os espíritas que pegaram o ensinamento da Escritura e fizeram a doutrina espírita. Os irmãos entendem isso aí? Quem conhece a doutrina espírita sabe que o Allan Kardec, que fez a doutrina espírita, ele foi na Bíblia e pegou as ideias da Bíblia e fez a doutrina. Ah, mas então o que eles falam é verdade sobre a existência de uma vida além desse mundo? É verdade. Mas isso é uma coisa espírita. Não é uma coisa da Escritura. Está aqui na Escritura. Eu acho que um teólogo, ele não tem como provar que isso não existe. É difícil provar. Como é que você vai provar? Você tem que pegar umas passagens lá escritas numa situação simbólica. Ah, os mortos ressuscitarão no dia do juízo, levantarão da sepultura. Não é um ensinamento geral. É um ensinamento relacionado com profecia. Ele está falando de uma maneira profética. Não está falando de vida individual. Aí você tem que pegar aquilo lá e dizer, ah, mas está escrito isso aqui. Sim, mas contraria outra passagem. Essa passagem aqui é muito séria. Para você falar que não tem vida do lado de lá.
Agora, qual é o estado que esta alma fica do lado de lá? Essa é a grande questão. Ou na morte, ou nos infernos, ou nos céus. São ensinamentos espirituais. Aquela doutrina que Jesus não falava publicamente. Nem os discípulos, nos primeiros tempos, não sabiam de nada disso. Eles ficavam também sem entender os acontecimentos. Tanto que a seguir, eles pedem para fazer uma cabana para os visitantes. Apareceu-lhes Elias com Moisés e falava com Jesus. E Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus: Mestre, é bom que estejamos aqui e façamos 3 cabanas. Uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Olha o que diz o versículo 6. Eles não sabiam o que diziam, estavam assombrados com a aparição. Eu conversando com um pastor amigo um dia, eu citei essa passagem para ele, ele disse: não, mas essa é uma condição especialíssima. Ué, mas como especialíssima? Não, especialíssima, só aconteceu com aqueles 2. Ah, tudo bem, mas você quer acreditar na morte? Então, eu acredito na vida. Na vida. Quando Jesus ensina sobre o Lázaro e o rico, ele não fala que o sujeito ficou dormindo. Não, ele fala que o sujeito foi para o inferno. E o outro foi para o céu, para o seio de Abraão. Não é? É pouco provável que alguém nos demonstre que as pessoas estão dormindo. A não ser pelo espírito da letra. Pelo espírito da letra eu encontro tudo quanto é coisa que você quiser aqui na Escritura. Aprovando adultério, incesto, tudo que você quiser. O homem pode ter várias mulheres. Está aqui na Bíblia. Pena de morte, não é? Apedrejamento. Eu disse a um irmão que me perguntou esses dias no rádio sobre isso. Eu falei: se nós formos voltar à lei, vamos começar a apedrejar todo mundo. Menino mal educado, baixa pedra nele, se ele desobedecer aos pais. É o que está na lei de Moisés. Ah, não, mas essa lei não vale. Ah, mas você ou vale toda a lei ou não vale a lei toda. Você tem que fazer uma opção. Você não pode ir no Velho Testamento e pegar só uma lei que te interessa e pôr na igreja. Não pode fazer isso. A nossa Escritura é usada indevidamente por pastores e por teólogos que não sabem nada das coisas espirituais. Essa é a verdade. Eles não sabem nada das coisas espirituais e formulam essas teorias absurdas que põem o povo mais na descrença do que na crença. Ora, quando você vai morrer, vamos imaginar que o pastor Joel ficasse enfermo e daí a pouco está todo mundo sabendo que ele vai morrer, um câncer, um negócio desse tipo, algo parecido. Eu chego para esse homem: pastor, é o seguinte, o senhor vai ficar dormindo até o dia do juízo. Será que o pastor vai morrer em paz? Se eu disser: não, pastor, o senhor vai dormir e acordar do lado de lá, ao lado do Senhor, na vida eterna, junto dos outros crentes que estão mais vivos do que nós. Eu acredito que o pastor iria mais tranquilo, sabendo que ia acordar entre irmãos, do que acordar no dia do juízo com a coisa pegando fogo. Hein, pastor? O pastor ia perguntar o quê, pastor? Eu ia dizer que a tese desse pastor, se for levada ao pé da letra, ele também teria que aceitar que se Jesus, ao pregar a misericórdia, alguém, um homem mau, dissesse a ele: Jesus é especial, por isso ele tem misericórdia, por isso ele perdoa. O Evangelho é um ensinamento para todos, é uma regra, é luz. Evangelho é luz, é ensinamento para a salvação. Não é? Quem encontrar esse caminho, independente do que tenha feito, com certeza viverá depois da morte. Se nós não crermos que existe vida além desse mundo, olha, a fé não vira nada. É muito bonitinho quando está tudo bem, mas a hora que a mulher da foice e da capa escura bater na porta da tua casa: vim aqui, eu quero ver o sujeito ir alegrinho para o lado de lá. É como o pastor disse, né? O pastor Joel faz um trabalho no cemitério, de visitar os enterros, né, pastor? Os velórios, né? Tudo bem. E ele vai lá e fala, ele conhece, tem visto muitas famílias lá desesperadas pela perda dos seus amados. É evidente que isso é próprio da condição humana, né? Nós todos nos desesperamos e choramos. Mas a gente vê ali que algumas igrejas são mais confortadoras.
por causa que tem doutrinas que falam da vida eterna. E outras que falam que a pessoa fica dormindo, mas há um desespero geral. É uma experiência comprovada nas nossas conversas, não é, pastor? Comprovado, tem crentes que parece que não é crente, que não crê na vida eterna. Eles ficam loucos diante da morte de um ente querido, porque não sabem o que acontece do lado de lá. Nós que somos igrejas, precisamos conversar mais sobre a vida eterna. E ousar. Eu até compreendo alguns pastores de manter esse status, para não criar confusão no meio onde eles foram criados, né? E educados. Eles fizeram teologia, fizeram faculdade e tudo mais. E se você entrar por esse caminho aqui, você vai contrariar muita gente. Mas como a igreja de Cristo, a igreja verdadeira, não tem compromisso com o homem, e nem com os teólogos, e muito menos com a teologia, ela pode buscar a verdade livremente. Nós estamos conclamando ao povo de Deus a buscar a verdade que está na Escritura, e não que está na boca desse ou daquele pastor. Pode incluir a mim também aí nesse rol, né? Não é a palavra minha. Você procura a verdade na Escritura, que o Espírito Santo vai te ensinar. A verdadeira vida não é aqui, a verdadeira vida é na eternidade. Amém? Jesus dizia: eu não sou desse mundo. Pois não, irmão. Exato, um foi arrebatado e o outro morreu, e aparecem juntos para confortar Jesus. A teologia não explica essa questão. A teologia, na verdade, nós temos liberdade para falar isso, nós não temos compromisso com nenhuma vertente das igrejas evangélicas. A teologia precisaria ser reformada. Desde os tempos antigos, ela andou engessada. O diabo engessou ela lá no ano 200, 300, engessou a teologia, dizendo que as pessoas não tinham que pensar, elas tinham que crer. Você não precisa compreender, você precisa só crer. É verdade, a fé traz salvação, não é necessário mais nada. Mas a fé pode ser cega. Existe muita gente que matou por fé. Ou você acha que a igreja católica, na época da Inquisição, queimava as pessoas por quê? Queimava porque achava que estava fazendo uma coisa útil a Deus. Perseguiam os homens que pensavam. Pensavam, você não podia pensar. Então nós não podemos nem ter pessoas que pensam livremente as ideias de acordo com as suas próprias concepções, e nem pessoas que só creem e não pensam nada. Nós precisamos de ter pessoas que creem, fundamentadas na ciência de Deus. E a ciência de Deus, ela nos revela que a vida verdadeira é na eternidade. É aí que nós temos o ponto alto da igreja. Não temos nada, não tem importância, temos Cristo. Estamos enfermos, não tem importância, temos Cristo. Roubaram as nossas coisas, não tem importância, nós temos Jesus. Não é? Foram injustos por nossa causa, não tem problema, nós temos o Senhor. É um caminho contrário ao caminho do mundo. Nós cremos no Senhor, e Ele se revela a nós em sabedoria, em graça. Olha que os apóstolos aqui não entenderam aquela aparição. Eles ficaram assim: nossa, mas que eles estão? É Moisés e Elias? Vamos fazer uma tenda para hospedá-los. Eles não sabiam que daí a pouco eles não estariam mais lá. Eles iriam embora. E foram. Vamos dar sequência na leitura. Naquele momento, os acontecimentos que envolveram o Senhor, observou-se que desceu uma nuvem que cobriu aquelas pessoas, né? Cobriu o Senhor, Moisés e Elias. E de lá de dentro ouviu-se uma voz que afirmou: este é o meu filho amado, a ele ouvi. Isso é muito forte, viu, irmãos? Eu tenho um amor tão grande pela Escritura, pelos profetas, uma admiração muito grande pelo trabalho daqueles que foram muito tempo antes de nós. Mas nós não podemos ouvir Moisés, porque ele próprio disse que nós teríamos que ouvir a Cristo.
Nós não podemos batizar como João, porque ele próprio disse que Jesus batizaria com o Espírito. Nós podemos até gostar de uma coisa antiga, mas nós não podemos ensinar isso na igreja. Porque o Senhor disse: este é o meu filho amado, ouvi o Senhor. Moisés disse: o Senhor levantará no meio de vós um profeta, e vocês terão que ouvi-lo. Quem não ouvir o Senhor, Jesus, será tirado do meio do povo. O que vamos fazer, irmãos? A quem vamos ouvir, senão a palavra de Jesus Cristo, o Senhor? Tendo olhado ao redor, depois desta voz, ninguém mais viram, senão somente Jesus com eles. Eles desceram então do monte, versículo 9, e ordenou ao Senhor que a ninguém contasse as coisas que tinham acontecido, até que o Filho do Homem ressuscitasse dentre os mortos. O que aconteceu quando Jesus disse isso? Eles retiveram o caso entre si e ficavam perguntando uns para os outros: o que seria isso, ressuscitar dentre os mortos? Os irmãos entendem que eles não sabiam sobre a doutrina de Jesus. Jesus falou de ressurreição, mas o que será isso? O que será que ele está falando? Nós percebemos na narrativa evangélica que os apóstolos não sabiam nada ainda. Eles iriam aprender depois, bem depois da morte do Senhor. Quando morreu o Senhor, o que aconteceu? Eles foram orar, ficaram lá esperando o Senhor aparecer? Não, eles ficaram descrentes. Eles foram pescar, foram cuidar da vida deles. As mulheres viram o Senhor na aparição, foram contar para eles, eles não acreditaram. Um dia eles estavam comendo numa casa, o Senhor entrou lá e disse assim: vocês estão com o coração endurecido. Aí que eles perceberam que o Senhor vivia. Irmãos, nós temos que combater a ignorância. Nós temos que afastar do mundo esta ideia estúpida de que não existe vida do lado de lá. A vida é do lado de lá. A vida do lado de cá é só uma passagem. Como o vapor da chaleira, dizia Tiago. Como as flores que de manhã são verdejantes, mas no final da tarde já murcharam. Assim é a vida. Os poetas do Senhor disseram isso. Os poetas. Assim é a nossa vida. Daqui a pouco estamos deixando o mundo para entrar na glória do Senhor. Nós cremos nisso? Nós cremos, amém? Amém, nós cremos. Nós falamos, irmãos, essas palavras como espirituais. Não estamos falando como a carnais. Somos espirituais todo dia? Não somos. Às vezes tem dia que nós somos carnais. Temos medo, temos angústias, temos preocupações, como o homem terreno. Mas graças a Deus, Jesus Cristo e o Espírito Santo, nós voltamos a nós mesmos quando estamos na igreja em comunhão. Sentimos essa glória. Poderíamos sair da vida agora sem nenhuma preocupação. Tudo nos parece no devido lugar, não é verdade? Quando estamos aqui, quando estamos espirituais, tudo nos parece certo, não temos medo, não temos preocupação com o que vai acontecer amanhã. Mas se somos carnais, quando estamos lá fora, possuídos daquele espírito do mundo, aí temos medo, temos ansiedade, angústias, preocupações. Mas um dia seremos sempre assim, como estamos aqui. Amém? Um dia tudo isso vai embora, essa coisa feia que está aí fora. O povo vai viver livre, alegre, feliz, sem desgraça, sem tragédia, sem vileza, sem mentiras. Essa é a nossa esperança, vivemos dela. Amém. No versículo 10, a palavra diz que eles, os apóstolos, retiveram o caso entre si, perguntando uns aos outros o que seria aquilo, o ressuscitar dentre os mortos. Interrogaram-no, dizendo: por que dizem os escribas que Elias venha primeiro, que é necessário que Elias, o antigo profeta, venha? Jesus respondeu o seguinte: em verdade, Elias virá primeiro e todas as coisas restaurará. E como está escrito do Filho do Homem,
que ele deve padecer muito e ser aviltado. Digo-vos, porém, que Elias já veio, e fizeram-lhe tudo o que quiseram, como dele está escrito. Em outro evangelho nós temos a citação que Jesus afirma que tratava-se de João Batista, o Elias esperado. Essa situação é bastante controversa e delicada, porque dá a ideia de reencarnação. Os teólogos ligados ao protestantismo, eles fazem um enorme esforço para tentar provar que é uma outra coisa que se fala aqui, que o profeta João Batista teria vindo no espírito de Elias, na sua virtude, como se ele fosse um espírito, tivesse movido pelo mesmo espírito que estava movendo o profeta Elias. Mas a palavra não diz nada disso. A palavra diz que o Elias viria primeiro para preparar os caminhos do Senhor, e Jesus disse que Elias era o João Batista. Isso é claro. Bom, vamos acreditar na reencarnação? Não, não estamos falando de reencarnação. A reencarnação é uma doutrina ligada ao espiritismo. Mas o renascimento dos profetas é um fato que a igreja não pode negar. Tá bem? E reencarnação não é doutrina da igreja. Portanto, não precisa ser ensinada na igreja. E as pessoas podem crer ou não. Não tem nada contra você crer na reencarnação. Você não vai para o inferno por causa disso. Tá bem? A reencarnação não foi inventada pelos espíritas. Ela sempre foi um conceito existente nas regiões do Oriente. No mundo ocidental, essa doutrina acabou sendo trazida a conhecimento das pessoas pelo espiritismo, que as igrejas evangélicas condenam. Tá bem? Que nós condenamos também no sentido de que é uma prática bastante perigosa e que pode trazer grandes prejuízos à saúde mental das pessoas. Tá bem? Eu não estou dizendo que não existem as práticas. Eu não estou dizendo que não existe o ensinamento. Eu estou dizendo que isso é perigoso. E por isso nunca foi ensinado na igreja, não deve ser ensinado na igreja cristã. Tá bem? Quanto à volta dos profetas, isso ninguém pode negar. Está escrito aqui. Tá bom? Pois não, pastor? Nós diríamos na escolástica que trata-se de uma argumentação frágil, né? Você dizer que veio no espírito do outro. Porque nós sabemos que o Espírito Santo é que está com todos. Então nós afirmaríamos, ele vem também guiado pelo Espírito Santo. E Jesus teria dito isso. Não, disse é ele, o Elias, que há de vir. Mas é uma concepção que está também em outras passagens. Então não se pode negar que algumas criaturas a serviço de Deus podem voltar a viver. Isso é bem possível que seja assim pela própria Escritura. Eu acho que não tem nada de mais acreditar nisso. E nós temos uma confusão muito grande no Apocalipse. O Apocalipse fala das testemunhas de Deus, que é o povo antigo dele, que ele diz que vai testemunhar no fim do mundo. E são aquelas pessoas das tribos antigas de Israel. Também ninguém gosta de mexer lá nesse assunto, porque é um assunto danado. Ou você acredita que eles vão estar aqui voltando pela vontade de Deus, ou você acredita que eles vão estar fazendo esse serviço do lado de lá. Porque que é o tal povo antigo? Das tribos de Israel. Né? Isso no Apocalipse. Então, se é possível Deus enviar alguns dos seus profetas de volta, e tudo indica que sim, isso estaria perfeitamente explicado. Tá bem? Agora, a igreja cristã não trata da reencarnação do homem comum. Essa doutrina não é da igreja cristã evangélica. Tá bem? Nós não estamos falando que não existe, não estamos falando que é coisa do demônio, não estamos falando isso. Nós estamos dizendo que não é uma doutrina da igreja cristã e por isso não deve ser ensinada aos cristãos. Tá bem? Podemos concluir? Que Deus nos abençoe. Pastor, ore por nós. Agradecemos a nosso Senhor Jesus Cristo por esta manhã de bênçãos. Com certeza os ensinos e o Espírito Santo de Deus permanecerá conosco durante toda esta semana. Então, obrigado, Senhor, por ter nos trazido à igreja
por ter nos dado ânimo e saúde para aqui estarmos, ouvindo e desfrutando dos ensinos abençoados de nosso Deus, ensinados por nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.